Boa noite a todos. Meu nome é Thelma. É um prazer participar deste projeto, O Santuário do Lar, que é um conjunto de reflexões sobre a família e a sua relevância para a sociedade. Estamos funcionando com este projeto em um formato bem diferenciado. Antes funcionava na igreja, nas quartas de poder, e agora está acontecendo no aconchego dos nossos lares. Eu quero agradecer a oportunidade e trazer com vocês hoje a reflexão do tema A Missionária do Lar. Mas antes eu gostaria de convidá-los para uma oração. Por favor, onde você está, feche os seus olhos. Quero agradecer a esta oportunidade. Você que está me ouvindo pode agora ficar de joelhos ou pode ficar sentados mesmo, para que a gente peça o auxílio divino para estes momentos de reflexões. Grandioso Deus, querido Pai, nós agradecemos ao Senhor imensamente a oportunidade que temos, esta liberdade de falar do Teu nome, de ouvir as tuas mensagens de reflexão, mesmo em situações tão complicadas como essa que estamos vivendo. Obrigada porque o Senhor não nos desampara e mantém o nosso alimento, Senhor, espiritual a cada dia. Perdoa as nossas faltas. Seja com cada um que está ouvindo esta mensagem, que possam ser tocados e que as tuas verdades possam impressionar, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra do Senhor fala em Provérbios 31, a partir do verso 28 e 29, deixa a seguinte contribuição bíblica. Levantem-se seus filhos e lhe chamam de tosa. Seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Provérbios 31, 28 e 29. Percebam que esta palavra sobrepuja e ditosa, ela tem um significado importante. Ditosa significa bendita, abençoada, e sobrepuja significa assim que ultrapassa, que excede. Então nós poderíamos ler assim: levantam-se seus filhos e lhes chamam de virtuosas, de benditas, de abençoada. E seu marido a louva dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas excede ou supera. Há um dito popular que diz o seguinte: por trás de um grande homem existe uma grande mulher. E quando refletimos sobre este ditado, nós pensamos na influência que esta mulher traz para este esposo, para este cônjuge. Mas também pode se estender a influência que esta mulher tem para com seus filhos. Muitas vezes levamos apenas para a influência que a mulher dá para o seu esposo, mas a mulher ela tem muito o que influenciar na vida dos seus filhos. E no passado, algumas mães e sacerdotes da Bíblia, elas trouxeram muitos ensinamentos para as mulheres modernas. Nós vamos escolher algumas para falar sobre a sua influência. Uma delas, né, é a Eliseba. Eliseba era a esposa de Arão. Quando nós olhamos para Eliseba, percebemos que ela tinha que cuidar de um esposo e de 4 filhos, pois ela era mãe de Nadab e Abiú e de Itamar e Eleazar. Então, Eliseba, ela exercia uma função importante na vida de Arão. Quando Arão, enquanto sacerdote, se preparava para o seu ministério, ela, como mãe, estava ali educando seus filhos para exercer também essa influência, pois a história dela, apesar de não ser muito detalhada, conta que Eliseba, os seus filhos foram preparados também para exercer o sacerdócio, porque dentre as famílias de Israel, nenhuma foi encontrada com tamanha honra para exercer o sacerdócio como a família de Arão. Então, a Bíblia diz que na família dos levitas seriam honrados com essa posição de sacerdotes. Então,
hoje nós podemos entender o porquê que Arão e seus 4 filhos exerciam o sacerdócio. Mas acontece que Nadab e Abiú, mesmo recebendo todos os ensinamentos de seus pais, né, a influência de sua mãe, todas as orientações que vinham de Deus, eles não foram bem-sucedidos e agiram de forma negativa. Então, eles negligenciaram aquilo que Deus tinha para eles e acabaram morrendo. Então, Nadab e Abiú perderam suas vidas por uma questão de desobediência e Eleazar e Itamar continuaram servindo ao Senhor por toda a vida. Eleazar foi o sucessor de Arão. Então, quando Arão morreu, o seu sacerdócio foi dado continuidade pelo seu filho Eleazar. A outra personagem que nós temos de uma influência muito positiva foi Ana. E nós conhecemos muito bem a sua história para ter filhos. Ana não podia ter filhos e o filho que ela teve, o primeiro, ela o dedicou a Deus. Então, a gente percebe que esse ministério missionário em Ana começou quando o filho ainda estava em seu ventre. Quando Samuel cresceu, ela o dedicou a Deus. Então, mesmo sabendo que haveria um distanciamento entre eles, em que ela não iria conviver com seu filho, mas ele serviria no templo, ela mesmo assim não descumpriu a sua promessa. Então, esse sacrifício valeu a pena, porque Samuel foi colocado em uma das posições de maior responsabilidade, como um líder de Israel poderia ser colocado. Então, ele, apesar de não ser um levita, naquele momento em que Eli e seus filhos estavam longe do ideal do que Deus queria, aquele rapaz, ainda tão jovem, assumiu grandes responsabilidades, porque ele foi cumprir uma reforma espiritual dentro de Israel, que era uma necessidade que a nação tinha. E ele acabou assumindo essa liderança como juiz, como profeta e como sacerdote. E o principal disso é que ele não fazia parte da tribo dos levitas. Essa tribo de Levi era dado a essa função de sacerdote. Mesmo assim, a Samuel foi dado essa função. Então, a gente vê que Ana, ela deu a ele a base necessária. E quando a gente olha que Eli, a quem ela deixou o filho na responsabilidade, nem mesmo seus filhos foram obedientes, a gente vê que toda a base foi dada por Ana, que orava, que visitava, que o aconselhava, que o orientava. Então, a mãe, ela é a missionária do lar. Ao assumir essa função, ela trabalha diretamente para Deus. Assumir a responsabilidade de orientar os filhos é uma das maiores responsabilidades que a gente, como mãe, tem, como esposa e como mulher. Porque, observe, Deus espera que esses filhos estejam preparados para assumir a missão. E eu, enquanto mãe, eu preciso cumprir esse papel. Mas muitas mulheres hoje estão desejosas de ter bons empregos, de ter trabalhos significativos, honrosos, valorizados, bons salários, conquistas, graduações. E com essa ânsia de até mesmo para dar uma condição melhor, para dar uma roupa melhor, para dar um estudo melhor, de qualidade, ela acaba enfrentando essa busca de querer mais condições, de conseguir mais graduações, mas só que ela está fazendo o quê? Ela está deixando uma responsabilidade maior, que é a sua responsabilidade de mãe missionária. E quando ela assume essa responsabilidade fora, lógico que a responsabilidade de dentro de casa vai ficar a desejar. E aí o que acontece? Ela vai ter perdas irreparáveis.
Observe que tamanha é a responsabilidade que a mulher precisa ter em seu lar, que Deus diz que nem mesmo as funções do lar deve impedir que a missão seja cumprida dentro do lar. Ou seja, nem as atividades fora de casa, nem mesmo o excesso de função dentro de casa pode impedir que eu, enquanto missionária, assuma o meu compromisso, a minha missão de orientar os meus filhos para a responsabilidade que ele precisa ter com Deus. Então, as nossas atividades no lar, elas são próprias para o lar e elas não podem atrapalhar a nossa missão missionária no lar. Às vezes parece complicado, mas quando eu me desgasto no tanque lavando roupa, ou no preparo do alimento, ou no cuidado da casa, e estou deixando o meu filho ao cuidados de uma empregada, de uma babá, ou de um colega brincando na rua, ou assistindo algo que não é tão proveitoso, eu estou negligenciando a minha função missionária. Então, meu filho, ele não está tendo tempo de qualidade, orientações necessárias que irá fazer dele um cidadão do céu. Então, essa preocupação com os afazeres, que o alimento esteja pronto na hora, que a roupa esteja adequadamente limpa, que a casa esteja organizada, muitas vezes me priva de dar ao meu filho a orientação que ele precisa. Então, eu preciso estar observando as suas atitudes, eu preciso estar repreendendo, eu preciso estar cuidando, eu preciso estar orientando e principalmente orando junto com ele, fazendo os cultos que são necessários. Então, nós precisamos educar os nossos filhos para serem úteis dentro da nossa casa e também para o mundo e ainda prepará-lo para a eternidade. A mãe missionária, ela precisa entender essa sua responsabilidade. O livro O Lar Adventista, na página 232, está escrito que a mãe é a rainha e os filhos são os seus súditos. Ah, como eu amei saber que sou a rainha. Já ouvi essa expressão na escola, quando a música canta, é a rainha do lar, mas agora é a profetisa de Deus que diz que a mãe é a rainha, os filhos são seus súditos. E olha o que diz: deve governar a casa sabiamente, na dignidade da sua maternidade. Sua influência no lar deve ser excelsa, sua palavra lei, se é cristã, sobre o governo de Deus, se imporá ao respeito dos filhos. Conquistar esse respeito deve ser com dignidade, não impondo, mas fazendo com que a vontade de Deus impere em um espírito de amor. Muitas das vezes a gente se pergunta, mas como fazer isso? E parece impossível. Os filhos de hoje são diferentes, não conseguem mais respeitar, eles são afrontosos, eles não conseguem ser obedientes. Aí você tem uma responsabilidade tão grande e você não pode se desencorajar. E o segredo está na comunhão com Deus. Só existe uma forma de você conseguir isso: se unindo a Deus em oração, se unindo a Deus em comunhão, buscando orientações de Deus para conduzir a sua família aos pés de Deus. As mães precisam começar e terminar o dia com Deus. Não adianta querer educar por si mesmo, não adianta querer dar a voz da autoridade. A autoridade precisa ser divina, tudo tem que ser contextualizado na Bíblia, porque a Bíblia ela serve para a correção, para a educação. E quando nós utilizamos esses recursos, com certeza o Espírito Santo nos guiará a fazer o melhor trabalho. Muitas mães hoje precisam entender que isso é uma responsabilidade dela e é uma responsabilidade grandiosa e não pode ser negligenciada. O trabalho fora, se você optou em cumprir, você não pode descumprir a sua missão de educar para a eternidade. Não pode negligenciar a sua função de missionária.
É preciso ter o ajudador constante. O Senhor precisa estar do nosso lado e essa busca tem que ser contínua. Vamos ao primeiro passo que o Senhor nos designou. O primeiro passo eu ouvi no Congresso de Darleide. Fiquei muito impressionada e digo sempre. Darleide comentou em sua palestra que antes mesmo da família sair nas ruas, pregando, vestindo a camisa, entregando livros, sopa, distribuindo alimentos, entregando cartões, ela precisa primeiro ser a missionária em seu próprio lar. Ela precisa salvar a sua família. Noé entrou em um barco com toda a sua família. Observe que ninguém aceitou ou se converteu àquele convite de Noé, mas toda a sua família, não teve um filho que ficou de fora do seu convite. Então Noé passou 120 anos pregando, mas ele salvou toda a sua família. E é dessa forma que nós precisamos olhar, que a gente precisa ver em nossa casa como está os nossos filhos, aquele filho que se afastou, aquele filho que não se decide, aquele filho que está frio, aquele filho que está rebelde, aquele filho que não se envolve. Ele precisa receber de nós o exemplo de cristão, o exemplo de paz. É dentro da nossa casa que precisamos liderar, pregar, disciplinar e moldar caráter. Mas muitas vezes nós corremos muito de um lado para o outro. Nós ficamos preocupadas em cumprir muita agenda, muitas ações da nossa igreja e queremos salvar muitos e corremos atrás de pessoas que são necessitárias, que têm necessidade de conhecer a mensagem, mas não percebemos que dentro do nosso lar os nossos estão perecendo. Os nossos estão precisando de uma atenção maior, de um cuidado maior, de uma chamada, de uma busca de Deus, porque Deus está voltando, Jesus está muito perto, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande e talvez nós não estamos nos apercebendo que a família não está firme. Então, precisamos entender que é através da nossa comunhão, é através da nossa busca que nós vamos cumprir a missão. Talvez aqui na Terra não haja nenhum reconhecimento para uma mulher que é mãe, que é esposa, talvez olhe apenas como aquela que se dedica ao lar. Mas no céu, quando Jesus vê os frutos e os resultados desse trabalho, dessa missionária do lar, Deus sim irá valorizar, irá reconhecer, irá dizer palavras maravilhosas para essas mães. Eu acredito muito, eu creio que muitas de nós temos negligenciado esse papel tão responsável, de tanta responsabilidade. Eu acredito que Deus espera muito mais de nós e é por isso que é o momento de fazer uma reflexão. O que tenho sido para minha família? Tenho sido essa missionária que está conduzindo a minha família ao altar? Tenho levado a minha filha, meu filho, meu esposo a uma comunhão maior? Eis que hoje cai sobre nós a nossa responsabilidade de missionária do lar, para que a gente possa, além de assumir essa responsabilidade da missionária fora da igreja, assumir também a nossa missão dentro da nossa casa. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Grandioso Deus, querido Pai, obrigada por esses momentos de reflexão sobre essa missão que o Senhor nos responsabilizou. Peço que o Senhor abençoe neste momento cada mãe, cada mulher que tem a responsabilidade nos seus ombros de ser essa missionária, de levar os seus filhos, Pai, a cumprir também a missão, a serem servos fiéis, para serem jovens de entrega, dignidade, de busca, de oração,
Pai querido, se tem alguma mãe que está me ouvindo, que está com o coração despedaçado, porque o seu filho está afastado da igreja, porque o seu filho não se firma na igreja, porque o seu filho nunca conseguiu tomar a decisão ao teu lado, que o Senhor, Pai, faça com que ela busque cada dia mais e mais e mais, em oração, em jejum, em vigília, até que o teu Santo Espírito resgate essas almas. Pai, nos capacite como mães, como missionárias, para que possamos cumprir a nossa responsabilidade, para que possamos estar cada dia em comunhão contigo e assim fortalecer a nossa fé e assim, Pai, cumprir a missão que o Senhor nos responsabilizou, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos, um forte abraço e até mais, queridos, quando possamos nos encontrar e nos abraçar.